E aí, pessoal, tem um colega nosso aí no canal que está com dificuldade de pedir uma orientação, como é que faz um forro desse, é um rasgo, né, que é um rasgo desse aqui, ó. Primeiramente eu faço o forro todinho, depois do forro feito, eu vou dar acabamento no forro, eu bato a linha, para fazer aqui está o rasgo de 15 centímetros por 5 de fundura. Nossa amiga lá de Minas é Ivan. Hein, Ivan? Aí, ó, eu faço a medida, aí eu vou cortar essa parte aqui, ó, eu corto ela em L, aí eu vou faço o fechamento, depois que eu fechar essa parte aqui, ó, aí eu vou e abro essa parte aqui agora, ó, aí eu vou abrir essa parte, aí eu vou colar essas peças aqui, ó, que fala tabica, né, tem um chama aqui, a gente conhece como tabica, tem gente que fala que é baguete, aí eu vou passo o gesso, cola aqui, ó, aí vou colo nessa parte aqui, ó, aí vou colar aqui, ó, certo? Aí vou colando aqui, ó, de fora a fora, depois volto fechando, depois de fechado, aí eu vou e dou acabamento. E outra, aí eu vou, onde que eu vou cortando, aí eu vou reforçando de arame, ó, aí eu vou botando os arames aqui no canto, ó, porque na hora de botar do peso aqui, ela pode ceder um pouquinho para baixo. Então você vai botando arame aqui para dar um reforço aqui de arame, ó. Em cada parte dessa eu boto um arame para dar um reforço. E deixa eu falar aqui, você que está começando agora, você tem que fazer um serviço com qualidade, certo? Porque tem muita gente que faz serviço barato, usa material de segunda, material mais inferior, e faz um serviço com material de segunda. E aqui eu só trabalho só com material de primeira, porque eu faço um serviço aqui, tu dá garantia para os clientes, certo? Então como é que você vai dar garantia para o cliente com material de segunda? Aí não tem nem como. E eu quero agradecer vocês aí que seguem meu canal aí, que ficam assistindo meus vídeos. Eu quero agradecer pela quantidade de inscritos que eu tenho no canal. Eu tenho 1000 inscritos, entendeu? E eu quero falar com vocês, quando você for fazer um serviço em qualidade e fazer um serviço com perfeição. Porque tem muita gente que faz serviço barato, usa material de péssima qualidade e não dá garantia no serviço, fazendo serviço de qualquer jeito. Aqui, deixa eu mostrar aqui para você aqui, ó. Você dá pausa aí que eu quero. Você não pode mostrar. Olha quem quer você ver aqui, ó. Esse apartamento aqui, ó. E é outro apartamento, aí você vê, ó, entra aqui, né? É outro apartamento. Agora deixa eu mostrar aqui, ó. Eu faço serviço de qualidade, sabe por quê? Porque a pessoa trabalha no gesso, trabalha 6 meses, 1 ano, aí faz um forrinho, aí fala que é gesseiro. Aí começa a fazer serviço sem qualidade. Ó, você vê aqui, ó. Esse forro aqui, ó. Mostra aqui pra você ver, ó. Esse forro aqui tá rachando aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele deslatou aqui, ó. Vê se consegue dar o zoom aí, tá dando zoom aí? Vou mostrar aqui, ó. Olha o que ele fez aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é gesso, ó. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma viga falsa aqui, ó. Faz uma viga falsa e bota a junta-latação aqui, ó. E ele não usou a junta-latação. A junta-latação parou aqui, ó. Ele encheu aqui, ó. Ele deu um cheio. E esse forro aqui ficou colado. O forro não pode ficar colado. O forro tem que ficar solto. Como é que você usa a junta-latação e cola o forro? Não pode. Então tem que fazer isso em qualidade. Aí, ó, você tem que fazer uma viga falsa aqui, ó. Faz uma viga falsa. O pedreiro vem e reboca aqui de cimento para não dar filtração depois que chover. Aqui é uma área de sol, ó. Aí vai chover aqui, bate água molha esse forro aqui, ó. Esse forro está colado, ó. Você vê que esse forro colado, ó. Esse é serviço de gente porca. Faz serviço de qualquer jeito, aí faz umas porqueiras dessas, umas cagadas. Não pode fazer serviço. É que nem eu falo, você tem que fazer serviço com qualidade para o cliente ficar satisfeito do seu serviço. Não é fazer serviço de qualquer jeito. Você pega o serviço barato, faz de qualquer jeito, corre para pegar outro serviço para ganhar dinheiro. Já foi o tempo de gesso dar dinheiro.
Eu ganhei dinheiro no gesso tem o quê? Foi no 2013. 2003 pra cá, de 2003 pra cá, a gente só trabalha mesmo só para ganhar, só para livrar o pão de cada dia. Porque gesso não tá dando dinheiro mais não. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar, nem que você pegue um pouquinho mais caro, mas faz um serviço de qualidade. Agora você pega serviço barato, vai fazer serviço de qualquer jeito, para depois daqui 2, 3 anos o cliente tá ligando para você vir consertar um serviço. Olha, olha, olha esse serviço aqui, ó. Ó. Daqui com o tempo ele vai deslatar, ele pode correr o risco de cair. Então o certo é você fazer uma viga falsa. Você faz uma viga falsa e dá o serviço garantido, certo? E aí a dor de cabeça? Hã? A dor de cabeça? A dor de cabeça ainda tá doendo, pouca coisa ainda tá doendo na cabeça, mas é assim mesmo. Eu acho que é chifre. Se eu fosse É sua irmã, chifre. se fosse sua irmã, aquela égua, eu teria botado chifre em mim, só pode. Nossa, a mulher não vai trabalhar não. Sai fora, rapaz. Há um facão aqui pra dar umas panadas nessas costas suas, viu, velho? É chifre. Chifre o que, cachorro? É chifre, moço. Ah, te lascar. Chifre é que sua irmã, descer sua Você irmã. vai trabalhar, deixar a mulher em casa, não sabe das qualidades. A boca, cachorro, a boca.